Sejam todos bem-vindos ao nosso 8º devocional, Perguntas que Jesus fez. Uma série de 17 vídeos e este é o 8º, então a gente tem uma caminhada ainda pela frente, tá bom? E a nossa pergunta de hoje, a pergunta que Jesus fez hoje, está em Mateus capítulo 16, versículos 13. Vamos ler? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim o texto: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Jesus então faz duas perguntas nesse texto que nós lemos sobre a sua identidade. Em outras palavras, Jesus está querendo saber qual o conceito que as pessoas tinham dele. O que as pessoas falavam sobre ele, o que pensavam sobre ele. Jesus também se importava com essa questão. Jesus se importava com o que as pessoas pensavam sobre ele, opinavam sobre ele, da mesma forma como nós nos importamos com o que os outros pensam ao nosso respeito. Só que no nosso caso, a nossa preocupação pela opinião dos outros é com a nossa própria reputação, bem-estar, se gostam de nós ou não, se falam bem de nós ou não. E assim nós podemos selecionar as melhores amigos, as melhores companhias. Mas no caso de Jesus não era essa a motivação. Com Jesus era diferente. Porque ele não estava preocupado com a sua imagem e reputação diante das pessoas. Ele estava preocupado com as pessoas. Porque a forma como as pessoas o viam, o entendiam, iria determinar o futuro eterno delas. O destino delas dependia da maneira como elas estavam enxergando Jesus e a identidade de Jesus. Então a multidão, ela tinha várias opiniões sobre Jesus. Alguns diziam que ele era Elias, ou Jeremias, ou João, ou algum dos profetas que havia ressuscitado. Então o povo em geral não estava certo sobre a identidade de Jesus, apesar dos milagres que ele realizava, apesar da mensagem que ele proclamava, e mesmo ele dizendo abertamente que era aquele enviado da parte de Deus, o Messias, ainda assim, as pessoas em geral não tinham uma opinião certa a respeito dele. Então Jesus, ele repete a pergunta, só que desta vez de um modo mais pessoal, direto aos discípulos. E Pedro responde aqui no versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 16, Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro acertou o alvo. Pedro destaca a divindade de Jesus. Como Filho de Deus, Jesus também é Deus. E isso faz toda a diferença, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham nessa noite, porque isso define o futuro eterno das pessoas. Isso define o futuro eterno da pessoa que enxerga em Jesus o Filho de Deus. Porque se alguém não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, em quem encontrará perdão? Em quem encontrará a salvação? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo dizia ser, como a pessoa será salva se não reconhecer esta verdade em Jesus? Então, quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que eu faço. Quem é Jesus para você? Talvez você que está acompanhando hoje
ou irá assistir em algum momento esse vídeo. Talvez Jesus para você seja apenas um meio para alcançar alguma coisa, algum interesse, um meio para se alcançar uma bênção tão desejada, um meio para ser feliz, um meio para se autorrealizar. Quem é Jesus para você? Para Pedro, Jesus era o Filho do Deus vivo. E Jesus louva Pedro, elogia Pedro, porque ele não reconheceu essa verdade dele mesmo, mas porque ele recebeu essa revelação dos céus. Então, quem é Jesus para você? Será que é apenas um amuleto, um gênio da lâmpada, que nós recorremos a ele para pedir coisas, para satisfazer os nossos desejos? Quem é Jesus para você? Ele realmente é o Filho de Deus? Você o tem adorado como um Deus vivo e verdadeiro? Ou ele é apenas um amuleto? Muitas vezes uma muleta para alguns, amuleto para outros. Ou até mesmo um ídolo para outros. Porque uma pessoa pode ser devota a Jesus, mas sem reconhecer quem realmente ele é. Porque ele é uma pessoa, ele é um Deus homem. E ele quer se relacionar intimamente conosco, da mesma forma que ele se relacionava com seus discípulos. Então, quem é Jesus para você? Se ele é o Filho de Deus, então adoremos a Jesus. Se você não sabe quem ele é, se você tem dúvida, leia os evangelhos. Deus vai dar entendimento para você, para reconhecer a verdade que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe profundamente e que eu e você possamos não ter dúvida de quem Jesus é. Vamos orar? Pai querido, aquela multidão que dizia que Jesus era Elias, ou João Batista, ou Jeremias, ou algum dos profetas, era um povo que estava cego, porque não reconhecia em Jesus o Filho de Deus, o Messias prometido. E muitos deles não puderam alcançar a salvação das suas almas, porque não puderam enxergar quem era Jesus. Ó Pai querido, Tu revelaste a mim e a tantas outras pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. E com essa revelação em nosso coração, pela pregação do Evangelho, nós podemos obter a salvação de nossas almas. As pessoas que ouvirem a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, ao lerem a Escritura Sagrada, que elas possam, ó Deus, reconhecer quem Jesus é e poder confiar nele as suas vidas, confiar nele a sua esperança, depositar sobre ele a sua fé, de tal forma que possam também encontrar em Jesus a salvação. Obrigado, Pai, por tão grande bênção revelada a mim e a tantas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Se você quer conhecer profundamente a Escritura Sagrada, você tem uma grande oportunidade. O Luiz Saião, que é um teólogo brasileiro, hebraísta, um homem profundamente conhecedor das Escrituras, das línguas originais. Há muitos anos atrás ele criou um comentário em áudio, comentário da Bíblia inteira em áudio, chamado Rota 66. Ou seja, rota é um trajeto, né? Rota 66. 66 com certeza se relaciona aí, tem a ver com 66 livros. Rota 66 é um comentário bíblico em áudio, gravado pelo Luiz Saião. E no final de cada capítulo que ele comenta, há perguntas também sobre o texto. Meus irmãos, se você for comprar um material desse, é caro, é caríssimo, porque é muito bom. Vai enriquecer imensamente a sua vida. Você pode escolher qual capítulo ouvir, qual livro que você quer começar a ouvir. Então, é muito fácil você utilizar esse material. Então, você encontra como isso? No Google Play, no aplicativo lá, você pesquisa o aplicativo Rota 66 e você vai ter gratuitamente um comentário bíblico profundo que vai enriquecer a sua vida
né, de maneira exponencial. Então não perca essa oportunidade, tá bom? E até o próximo devocional Perguntas que Jesus fez. Grande abraço a todos.